Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É uma alegria para mim, uma honra poder estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor, louvar o seu nome juntamente com toda essa igreja pela oportunidade de estar aqui nessa noite. É bom estar na casa do Senhor, se isso é verdade, diga glória a Deus. Davi disse, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Você está no melhor lugar da terra. E quando eu falo isso, eu não falo da instituição igreja em si. Não entenda isso de maneira sistêmica. Eu falo isso da junção do corpo de Cristo quando se reúne aqui. Porque o próprio Jesus deixou muito claro. Ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Tem coisas, irmãos, que só acontecem na igreja. Eu não estou dizendo que o Senhor não se manifesta quando a gente não entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e ora. Alguém sabiamente até já disse uma vez que quarto de porta fechada é garantia de céu aberto. Mas tem coisas que só acontecem na reunião entre os santos, né? Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado aí, segure a mão dela. Segure a mão dele aí com firmeza. Não faça isso só porque eu estou pedindo, não faça disso um momento esquisito, uma coisa estranha. Entenda que você pode ser um canal pelo qual Jesus passa por você para se manifestar a outro. Segure na mão dessa pessoa, olhe para ela e diga, que bom que você veio. Isso, agora ela viu que você fez só porque eu pedi. Agora convença ela, dá uma sacudida e diga, que bom que você veio. Eita glória, porque o Senhor vai se manifestar em nosso meio, pelo poder de sua palavra. Glória a Jesus. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Alegres porque estamos vivos, alegres porque estamos bem. Feliz em conhecer essa igreja, uma igreja muito bonita. Deus abençoe a vida do vosso pastor presidente, pastor Valdeci Batista, também da sua esposa, nossa irmã Niva, que tem esses olhos verdes poderosos e profundos. Deus abençoe a irmã Niva. Também do nosso pastor aqui, o vice, pastor Valdivino, a quem já tivemos a oportunidade de sermos recebidos logo na entrada. Achei isso tão chique, né? Porque a gente chega na igreja e o pessoal recebe a gente. Aqui não, o pessoal já está lá fora recebendo a gente. Rapaz, a gente não é nada não, mas pensa até que é alguma coisa quando alguém faz isso. Deus abençoe também a sua esposa, a irmã Márcia, a quem eu logo terei o prazer de conhecer. E também louvar a Deus pela vida do pastor Euzemar. Falei certo, pastor Euzemar? Cadê ele? Está aí. Deus abençoe o pastor Euzemar. E a sua esposa, me falaram Elaine, mas é Elaine? É Elaine mesmo? Interessante, porque o nome da minha irmã é igualzinho, escreve igual, mas é Elaine, né? Elaine, então tá bom. Deus abençoe essa família, Deus abençoe essa igreja. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Gênesis. Enquanto você vai localizando o texto sagrado, deixa eu só aproveitar essa oportunidade aqui, para otimizar o tempo, e dizer aos irmãos que eu trouxe algumas camisas. São materiais, irmãos, que eu trabalho no ministério que o Senhor me confiou, apenas sobre a autorização de fazer isso aqui para ajudar a obra missionária. Foi essa a habilitação que o Senhor me deu, quando eu disse para ele se eu poderia fazer, e aí ele me disse que era dentro desses termos. Então, o que você adquirir hoje a nível de camisa, isso é para entrar juntamente comigo dentro do campo missionário, tá bom? Então eu tenho aqui 3 modelos em especial, vou mostrar para vocês rapidinho. Tem um masculino, quero sim, obrigado pastor. Esse é o masculino, tá vendo? Uma camisa preta com leão aqui na frente. Só tem preta nessa cor e eu costumo dizer que o leão tá cinza e de cara fechada porque isso é para macho. Só para macho, para homem brabo, rapaz, isso é para macho, entendeu? Então, esse é o modelo masculino, obrigada pastor. E tem, se você tem um cabra macho em casa, irmã Camila, meu marido é calçudo mesmo. É para ele, aquela ali, tá bom? E se você tem um irmão, ele tá meio fraco, aí você dá que é para ele ficar firme, tá bom? E tem essa outra do Ministério de Intercessão, para as mulheres, um modelo baby look feminino. Intercessão, hashtag aqui é osso, tem uma bonequinha de joelho. Porque, irmãos, entenda, eu falei que é da intercessão, não é para quem gosta de oração. Se eu perguntasse aqui quem gosta de oração, eu acredito que todos levantariam a mão e diriam que sim. Mas gostar de oração é uma coisa, gostar de orar é outra coisa. Isso aqui é para quem é do ministério de intercessão, quem entende que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, tá bom? Desculpa, mas eu vou falar, estar no círculo de oração
Deveria, mas não faz de você uma mulher de oração. Faz você ter um título, faz você ter um incentivo. Ser uma mulher de oração é ter uma vida devocional diante de Deus. Tá bom? É orar quando muitos não estão orando. Não basta você trafegar aqui apenas no horizontal. Você precisa ter autoridade na vertical. E só uma vida de oração te dá esse nível de autoridade. E tem essa outra aqui, que é a virtuosa de azer. Bem glamurosa, bem feminina. Tá bom? Essa é uma bata. Essa que o pastor pegou aqui, ela é extra G. Por isso que ela é desse tamanho. Inclusive, os meus tamanhos pequenos, P e M, acabaram. Então, eu só estou com extra G e GG. As irmãs fraquinhas não vai na minha banca não, que não tem nada para você não. É só para as irmãs de peso, de fé, que Salomão falou que os que confiam no Senhor engordarão. Tá? Então, eu estou com bastante disponível nesse tamanho. Você que está com pouca fé, não vai lá não, que é só para as irmãs de muita fé. Tá bom? Tem maquininha de cartão se você desejar adquirir, tá? E dependendo da quantidade do que você for levar, a gente pode parcelar em até 2 ou 3 vezes, tá? Livro do Gênesis, capítulo de número 24. A partir do verso 13 em diante. Gênesis 24, do verso 13 em diante. Quem achou pode dar um amém. Diz assim o texto: Eis que estou em pé junto à fonte. Eis que estou em pé junto à fonte. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja esta aquela que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela: Bebe, meu senhor. E então prontamente abaixou seu cântaro para a mão dele e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. E correu outra vez ao poço para tirar mais água. E tirou-a e deu-a a todos os camelos. E você diz amém por essa palavra. Bota a Bíblia sobre o assento, permaneça de pé e segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se a distância do corredor não é o suficiente para que você se mantenha distante da pessoa que está ao seu lado, dá um passo e fecha o corredor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Vá glorificando ao Senhor. Alinhe o seu espírito com o propósito que Deus tem para a sua vida hoje. Alinhe os seus pensamentos com tudo que Deus tem para você hoje. Oh, feche os teus olhos, curve a sua cabeça.
E não permita que o seu interior te submeta a uma dependência humana, aonde você fique aí apenas na expectativa do que eu possa lhe dizer, ou do que alguém possa lhe dizer. Não. Coloque o seu propósito, lembre-se dos motivos que te trouxeram para estar aqui nessa noite. Você tem motivos, você veio aqui por um propósito. Um propósito de dependência, E você não pode ficar à expectativa de que apenas eu lhe dê motivos para que você adore ao Senhor. Porque senão você vai condicionar o seu estado de adoração ao meu comportamento. E não é assim que Deus deseja ser adorado. Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Você precisa colocar os seus próprios motivos diante de Deus. Repreenda agora toda a ansiedade do seu coração. Ô pregadora, pregue logo, pregue logo. Isso demonstra a sua ansiedade. Eu não sou um robô, eu não estou aqui para cumprir uma agenda. Eu estou aqui porque tenho um compromisso com os irmãos diante de Deus. Eu estou aqui para deixar que o Senhor flua de nós exatamente como Ele quiser. Comece a pedir ao Senhor para que fale com você. Implore isso de todo o seu coração. Muitos crentes já não se humilham mais diante de Deus, mas chegam diante de Deus com um discurso triunfalista. Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, fala comigo. Não. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Comece a suplicar ao Senhor. Diga para Ele que você não tem coragem de tomar nenhuma decisão sem a direção dEle. Diga para Ele o quanto você precisa dEle nessa noite. Corrija a sua oração. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu preciso de dinheiro. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu preciso de saúde. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu preciso de uma porta aberta. Eu queria te ensinar, te alinhar o teu espírito diante de Deus e dizer que você só precisa de uma palavra. Peça uma palavra. Uma palavra tem poder para destruir cadeados e fortalezas. Uma palavra levanta o enfermo da cama. Uma palavra desemborca o vaso. Uma palavra levanta ministérios. Uma palavra repreende a depressão. Uma palavra repreende todos os males. Uma palavra desencadeia a bênção. Uma palavra, se coloque aí agora como Pedro. Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me coloco em oração juntamente com essa igreja. Senhor, eu te agradeço com toda a minha alma, de todo o meu espírito, com a minha mente côncia que é o Senhor que está operando aqui. Te agradecemos por essa atmosfera de glória, esta atmosfera de paz. Senhor, eu te agradeço pela maneira com que o Senhor tem santificado esse lugar para a glória do Teu nome. Eu quero Te glorificar porque enquanto nós oramos aqui, eu sinto que estamos cercados com um muro de fogo ao redor. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. Não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir o favor do Eterno sobre nós nessa noite? Quem pode impedir a operação do Teu braço que não é de carne? As Tuas mãos não estão encolhidas, não. Os Teus braços estão estendidos sobre nós nessa noite. Senhor, nós estamos aqui porque acreditamos no Teu poder. Estamos aqui porque acreditamos na Tua unção que despedaça todo jugo. Senhor, nós estamos aqui, estamos Te implorando e estamos invocando que o Senhor derrame sobre nós a Tua palavra. Porque Tu dizes na Tua palavra que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós estamos aqui esperando de Ti, porque é de Ti que vem o nosso sustento. Senhor, tantos embates na área da alma, no psicológico, pessoas que estão aqui agora mesmo lutando contra a ansiedade, gente que não consegue fechar o olho em 5 minutos de oração. Não é porque não quer falar contigo, mas é porque tem sido açoitado pela ansiedade. Mas há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Eu Te invoco agora
cativa a mente dessa pessoa, vai tirando todo o bloqueio, vai tirando todo o retardo psicológico, vai abrindo a nossa mente, revela-nos a porção da tua palavra. Se tu falares no profundo, no oculto e no escondido, a tua palavra vai ter o poder para nos renovar, para nos levantar, para nos animar. Senhor, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, cumpre o que tu disseste que faria quando me chamou ao santo ministério, dizendo que enfermos seriam visitados enquanto a tua palavra estivesse sendo pregada. Aonde houver alguém aqui lutando contra uma bactéria, contra uma infecção, uma inflamação, há poder no teu nome, há poder no teu sangue, a tua palavra que é viva, toma os 4 cantos deste lugar, batiza com teu Espírito Santo e com fogo, que haja um renovo, que possamos viver neste ano de 2017, um romper da tua presença em nossa vida. Vai abrindo a mente, vai abrindo o coração, vai orar, vai abrindo o nosso entendimento. Fala no profundo, onde o homem não toca, aonde a psicologia não alcança, onde a medicina não descobriu. Vai aonde tu discerne, na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e faz o que o Senhor quer nessa igreja, para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, nos envia a tua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Que igreja santa. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor fez uma promessa a Abraão. O Senhor fez uma promessa a Abraão. Uma promessa da qual todos nós que estamos aqui gozamos dela até o dia de hoje. E enquanto o Senhor não vier arrebatar a sua igreja, essa promessa vai continuar evidenciando o seu cumprimento sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos deles com eles. Porque a promessa que o Senhor fez a Abraão foi uma promessa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não tinha como essa promessa caber somente dentro da casa de Abraão. Quando o Senhor apareceu a Abraão, disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra em que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Diga grande. Isso, ele diz: farei de ti uma grande nação. O Senhor vai fazer uma aliança com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É interessante porque num relacionamento com Deus, esse relacionamento ele é totalmente pessoal, né? É um relacionamento pessoal. As pessoas querem se relacionar com Deus como elas imaginam que devam se relacionar. Elas querem se relacionar com Deus de maneira muito democrática. Eu não sei se é porque o nosso país já passou por um período muito longo e obviamente muito traumatizante da época da ditadura. A gente tem uma aversão muito grande com qualquer coisa que não se pareça com democracia. Mas é errado fazer uma aplicação do relacionamento com Deus, estabelecendo esse relacionamento como se fosse uma democracia, aonde eu falo o que eu quero, Deus fala o que Ele quer, e a gente vai se encaixando à medida que cada um respeita como o outro vai colocando. Na verdade, não é assim que Deus se relaciona com o homem. Isso é tão complicado de ser falado que na maioria das vezes as pessoas fecham o cene do rosto porque elas não gostam de nada que não se pareça uma democracia. Mas nós não nos relacionamos com Deus de uma maneira democrata, mas de uma maneira totalmente teocrática, né? Ele mesmo vai dizer: e sereis meus amigos. Olha o princípio de amizade de Deus: e sereis meus amigos se fizer o que eu mando. É um princípio de amizade um pouco
distinto para quem costuma basear seu relacionamento com Deus na maneira como se relaciona com as outras pessoas, né? As pessoas se relacionam com as pessoas dando presente, mimos, impondo a sua vontade, cada um respeitando o outro. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. As pessoas acham que a novidade do Evangelho da Graça dá para nós uma brecha para cada um se relacionar com Deus como quer, achando inclusive que porque Deus é bom, porque é misericordioso, porque Ele é maravilhoso, Ele tem que tolerar toda forma de relacionamento com Ele, uma vez que alguém já está se relacionando com Ele. Davi vai falar sobre isso de uma maneira mais categórica, quando ele vai cantar um salmo e ele vai trazer nesse salmo uma batalha que ele teve contra os amalequitas ou os midianitas, um desses dois, agora eu não me lembro agora. E ele vai salmodiar o seguinte, que naquele dia a batalha estava tão renhida entre Israel e o adversário, que o adversário, vendo que o Deus de Israel lhes fazia triunfar, olha o que o texto vai dizer, clamou até o Deus do céu, o Deus de Israel. Para quê? Para que desse livramento para os seus adversários diante de Israel. Mas Davi vai dizer assim, ao clamarem ao Senhor, não houve no céu quem os ouvisse. O termo ideal, na verdade, não é não houve no céu quem os ouvisse. O termo ideal é não houve no céu quem os atendesse. Não houve no céu quem os correspondesse. Deus ouviu a oração do adversário. Deus ouviu o clamor do adversário. Deus ouviu o gemido dos adversários de Israel. Mas o texto diz o quê? Quando diz não ouviu, diz decidiu não atender. Por quê? Porque ele tem uma aliança com Israel. Aliança essa pautada na aliança que ele fez com Abraão. Por isso é estranho para algumas pessoas, dentro de uma cultura contemporânea ou pós-moderna, ocidental como a nossa, dizer que ele abençoa quem abençoa e amaldiçoa os que amaldiçoarem Abraão. O que ele está dizendo é, eu me relaciono com você de maneira pessoal. Falando a grosso modo, o que o Senhor está dizendo é, quem gostar de você, eu vou gostar. E quem não gostar de você, eu não vou gostar dessa pessoa. E isso é estranho. Porque como eu disse, vivendo num país e numa cultura onde todo mundo é obrigado a respeitar todo mundo, quando você traz alguma coisa que é imposição de Deus para o homem, as pessoas não aceitam. E é por isso que muitas vezes os cristãos vão ser colocados dentro dessa sociedade como arrogantes, como aqueles que se acham mais santos do que o outro. Não, não é que a gente se acha isso, mas é que a gente entende que Deus tem uma maneira que Ele escolheu para se relacionar com o homem. Quando o Senhor vai entregar a lei a Moisés e a seus filhos, Ele vai dizer, sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Ele vai dizer para o povo como é que queria ser adorado. Por exemplo, as pessoas acham hoje que elas podem adorar a Deus como quiser. Volta e meia você vai ouvir alguém dizer, Deus não quer isso ou aquilo, Ele só quer meu coração. Quem falou isso? Deus quer tudo, Deus quer uma medida coerente de adoração. Ele quer coração, Ele quer tudo. Quer seu coração, quer sua casa, quer sua vida, quer sua família. Você não consegue viver um relacionamento com Deus dando para Ele 10% do que Ele deve, relacionando-se com Ele 20% do que você gostaria. Não, para Deus ou você dá tudo ou Ele não quer nada. E é complicado você pregar isso nos dias de hoje. Então, o texto vai dizer que quando o Senhor apareceu para Abraão e fez uma promessa, vai dizer que ele creu. Abraão creu nessa promessa. Sem ter referência do que Deus já havia feito, Abraão vai crer no que Deus falou. Não havendo ninguém para jurar maior do que ele mesmo jurou por si mesmo, a aliança que fez com a casa de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todos os hebreus da terra, é assim que está escrito? Não. E em ti serão benditos todos os judeus na face da terra, é assim que está escrito, gente? Não. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez você não tenha nem mesmo uma gota do seu sangue como judeu, mas o Senhor já estava te incluindo no plano da promessa a Abraão. Eu entendo que às vezes a gente não celebra muito isso, porque estamos há milhares de anos distante daquilo que foi falado a Abraão. Mas Cristo encurtou essa distância, quando o evangelista João vai deixar muito claro que todo aquele que nele creu, também recebeu o direito. Abra comigo a sua boca e diga, direito. Não, diga de novo, direito.
Isso, ele está dizendo que todo aquele que nele creu também recebeu o direito de ser filho por adoção e se tornou filho de Deus em Jesus Cristo. Jesus mesmo vai dizer a Filipe: Filipe, você ainda não vê o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Olha, gente, preste atenção, tudo aquilo que o Senhor confiou a Abraão, e eu estou falando de uma promessa muito grandiosa, eu estou falando daquilo que Moisés repetiu ao povo no deserto, dizendo: olha, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua amassadeira, bendito serás ao sair, bendito serás ao entrar, trocando para miúdos, bendito será na conta corrente, bendito será na conta poupança, bendito será no rural, bendito será no urbano, bendito serão os teus filhos, os filhos dele com ele, os filhos dele, bendito serão as tuas vestes, bendita será a tua saúde, bendito será teu ministério, bendita será a tua casa, bendito será teu sangue, bendita será a tua posteridade, bendita será a tua família, bendita será a tua mente, bendita será a tua inteligência. É abençoando todas as áreas. Eu, o Senhor, disse ele a Moisés, farei com que essas bênçãos te persigam até que te alcancem. Todas essas bênçãos estão fiadas na palavra da obediência que o Senhor entregou a Moisés para que o povo obedecesse. Esta palavra é a mesma palavra que ele confiou a Abraão. Então veja, Abraão vai trazer sobre a sua vida uma palavra tão grande, tão abençoada, que vai trazer um efeito cascata para tudo aquilo que vier depois de Abraão. A casa de Abraão é uma casa de promessa. A nossa casa se tornou uma casa de promessa por causa da aliança que Deus fez a Abraão. E mesmo não tendo uma gota de sangue judeu na nossa veia, Cristo fez essa ligação para que nós pudéssemos gozar dessa bênção. Oh, glorifique a Ele. Encurtou para que a minha casa e a sua casa fosse casa de promessa. E eu venho aqui nessa noite da parte de Deus lhe dizer que você tem direito. Você tem direito. Eu queria que você parasse de ver a bênção de Abraão distante ou limitada somente à casa de um judeu e entendesse que Cristo te deu direito de ser abençoado em todas as áreas da sua vida. A promessa que Deus fez à casa de Abraão é tão grande, tão grande, tão grande, que não coube somente na casa dele. Por causa da maneira com que Abraão se relacionou com Deus, o Senhor lhe teve como amigo. Abraão, um homem que foi tido amigo de Deus, lhe confiou uma promessa. Toda a palavra de Deus, a casa de Abraão está ligada à fecundidade, à multiplicação, a exército. Multiplicarei a tua descendência sobre a face da terra. Eu te farei fecundo sobre a face da terra. Os seus filhos serão como um exército sobre a face da terra. Veja, está tudo ligado à fecundidade, está tudo ligado à multiplicação. Mas o texto vai dizer que Sara não dava luz a filhos. Então Abraão orou por Sara. E o texto vai dizer que o Senhor visitou a Sara. Você não precisa fazer cumprir o que Deus lhe prometeu. Você só precisa aprender a ter fé e obedecer ao que Deus está te mandando fazer. As pessoas estão procurando meios de fazer cumprir em suas vidas aquilo que Deus lhe prometeu. Você não precisa correr atrás de um meio para fazer cumprir na sua vida o que Deus lhe prometeu. O que Deus lhe prometeu é responsabilidade de Deus. Não é você que tem que procurar um meio de fazer cumprir aquilo que Deus lhe prometeu. Sara vai fazer isso quando introduz Agar na cama de Abraão. Vai ter dela um filho chamado Ismael. Então o Senhor vai aparecer por segunda vez a Abraão e vai dizer: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Entenda por que o Senhor aparece por segunda vez a Abraão depois de ter deitado-se com Agar, com esta palavra. Porque Ele está permitindo que Abraão o conheça, se relacionando com ele. O que Ele está dizendo é: Abraão, eu não preciso que você faça nada. Abraão, do dia que eu te chamei até o dia que eu vou cumprir aquilo que eu te prometi, eu só preciso, em tese, que você só use a mesma coisa que você tinha quando eu te chamei. A coisa que você tinha quando eu te chamei, o quê? Fé. Somente isso. Dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele: fé. É, fé.
Você pensa que precisa de dinheiro. As pessoas gastam tempo orando a Deus, pedindo coisas que Deus lhe daria, mesmo se elas não pedissem isso em oração. Elas gastam tempo em oração, superficializando o seu relacionamento com Deus, quando o próprio Jesus vai dizer: não cuideis de andar ansiosos acerca da vossa vida. Aí ele vai dizer: o que comeremos, o que beberemos. Poderia ter até reticências no texto. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não se preocupem com as coisas do dia a dia, as coisas que vocês precisam providenciar para a manutenção da vossa vida diária. De todas essas coisas, o vosso Pai que está no céu tem cuidado de vós. Olhai para as aves do céu, não semeiam e nem fiam. Olhai para os lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não seria porventura a vossa vida mais importante do que as aves do céu, mais importante do que os lírios do campo? Ele está dizendo: o vosso Pai tem cuidado de vós. Parem de gastar vosso tempo pedindo para o vosso Pai aquilo que o vosso Pai vos daria, mesmo que vocês não pedissem. Quem aqui de ontem para hoje orou para ter fôlego de vida? Levante a mão. Então só essas pessoas eram para estar respirando? Não. E é claro que eu não estou criticando quem fez essa oração, mas essa oração ela é mais de gratidão e de demonstração de dependência do que de fato de necessidade. A gente recebe coisas de Deus muito antes de aprender a pedirmos essas coisas para Deus. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem, Ele vai ensinar uma oração grata e uma oração que visa um aprofundamento de um relacionamento com Deus. Helena Tanuri vai falar algo interessante. Ela vai dizer assim: pare de mexer, pare de revirar os bolsos de Deus enquanto Ele te abraça. E a gente está perdendo tempo de relacionamento com Deus com coisas vãs, com coisas diárias. Abraão e Sara estão preocupados em fazer cumprir aquilo que Deus falou. Só que ninguém tem que se preocupar em fazer cumprir o que Deus disse. O responsável para cumprir a promessa é quem fez a promessa. Então não é responsabilidade minha trazer o cumprimento, a execução da promessa. Qual é a minha responsabilidade? Crer que fiel é o que fez a promessa e Ele tem poder para garantir a promessa até a realização dela. Deus aparece para Abraão e vai dizer: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Pode um homem ser perfeito, igreja? Pode um homem ser perfeito? Não, quando você começa a aferir status de perfeição de um ser humano para o outro. Você não tem régua de perfeição para dizer quem é perfeito e quem não é. Deus tem. Pode um homem ser perfeito diante de Deus? Pode. Por quê? Porque os critérios de Deus não são os mesmos critérios humanos. Na verdade, no hebraico arcaico, o que significa quando Deus diz a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo: anda na minha presença e faça o que eu te mando. Anda na minha presença e obedeça o que eu te disse. E como eu sempre digo para as pessoas, obedecer a Deus não é só fazer o que Deus quer. Obedecer a Deus é fazer o que Deus quer do jeito que Ele manda. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, seja obediente. O que é que Deus está pedindo à casa de Abraão? O Senhor está dizendo: Abraão, eu não quero o teu carro, eu não quero as tuas ofertas, eu não quero o teu dinheiro, eu não quero votos de doido. O que eu quero é fé e obediência. Fé por quê? Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não vai me abençoar porque eu mereço, Deus vai me abençoar porque Ele é bom. Creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E seja obediente, porque a única maneira de demonstrar o quanto você crê é submetendo-se a obedecer tudo que Deus manda. Então o que Deus quer de Abraão? Fé e obediência. Deus não quer uma entrevista, Deus só quer fé e obediência. É difícil falar sobre isso hoje porque as pessoas querem uma revelação do manto, do profundo, do recanto, do escondido. Elas querem uma simpatia gospel, um voto de Daniel, um propósito, um jejum de não sei quantos dias, umas 34 subidas de monte, um voto disso, um voto daquilo, um jejum para comprar uma casa, um jejum para casar, um jejum para isso. Nós estamos totalmente pervertendo a liturgia do sagrado, vituperando a liturgia do sagrado, achando que jejum é para comprar casa, que jejum é para comprar carro, que jejum é para casar. Gente, jejum
jejum é para entrar em processo de santificação, para que eu tenha condições de me aproximar de Deus, ou para que Deus tenha condições de se aproximar de mim. Irmã, mas por que quando eu jejuo as coisas acontecem? Por que quando eu faço voto as coisas acontecem? Não é porque você está fazendo voto para aquilo, é porque você estreitou seu relacionamento com Deus. E quando você estreita seu relacionamento com Deus, não tem porta fechada que não abra, não tem problema que não resolva, não tem enfermidade que fique. Por quê? Porque através do propósito de santificação, você estreitou seu relacionamento com Deus. Aí você começa a entrar no ônibus, Deus entra com você, chega para trabalhar, Deus trabalha com você, vai dirigir o carro, Deus dirige o carro com você, vai pregar, Deus prega com você, vai cantar, Deus canta com você. Aí o céu abre, a porta se abre, os outros é curado e um monte de coisa acontece. Agora, você não pode perverter a motivação do seu relacionamento com Deus, achando que Deus pode ser pressionado, que um jejum vai botar Deus na parede, que uma Agar vai resolver o problema do cumprimento de uma promessa. As pessoas querem simpatia gospel, o sal da vitória, a terra do Sinai, a água ungida, a rosa que cura. Mas eu vim da parte de Deus nessa noite dizer, o que Deus quer de você agora é tudo que Ele queria quando te chamou. O que é a mesma coisa? Fé e obediência. Fé e obediência. Fé e obediência. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, fé. Não, você está sem graça. Pegue na mão dela e diga fé e obediência. O restante é para você restreitar o relacionamento com Deus. O que Deus quer de você é fé e obediência. Deus quer que você creia e obedeça. E obedeça porque crê. Crê porque obedece. E obedece porque crê. Aleluia! Quando ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo, Abraão, creia! Creia! Eu não quero loucuras, a fé já é uma loucura. Creia, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus não quer uma entrevista com a casa que Ele chamou. Você está querendo relacionar-se com o que Deus te confiou, do mesmo jeito que você se relaciona com o seu emprego. Você apresenta um currículo, você diz o que fez, o que deixou de fazer, aonde entrou, aonde deixou de entrar, quem você conhece, quem você não conhece. Você quer uma entrevista com Deus, só que quando Deus chama, Deus não faz entrevista. Não há nada sobre você que Deus não saiba. Inclusive tem coisas sobre si mesmo que você ainda vai descobrir e Deus já está te adiantando a informação agora. Não há absolutamente nenhuma pessoa a quem Deus tenha chamado para viver o cumprimento de promessas, do qual esse Deus tenha entrevistado essa pessoa, tenha tido um diálogo com essa pessoa. Não, Deus chamou. E eu gosto de testemunho simplificado. Quando você olha alguém que canta, alguém que prega, um pastor, alguém, você diz, e aí, como é que foi? Aí a pessoa já começa a história dizendo, olha, Deus me chamou. Porque não precisa de muita explicação, nem muita justificativa. Eu vim aqui da parte de Deus dizer que Deus chamou a tua casa. Deus sabe quantos bêbados tem lá dentro. Deus sabe quem está relacionado com prostituição e quem não está. Deus sabe quem crê e quem ainda não crê. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer, te dei direito em Cristo e chamei. Chamei tua casa, chamei tua família, chamei teu nome, chamei teu sobrenome. E você está aí tentando arrumar meios de fazer cumprir o que Deus falou. Fazendo entrevista com Deus acerca do seu chamado. Quando o Senhor chamou a Moisés, Ele disse, vai libertar o meu povo. Ah, eu não sei falar. Vai libertar o meu povo. Ah, eu sou pesado de língua. Vai libertar o meu povo. E a ira do Senhor se acende contra Moisés, porque ele disse, manda outro em meu lugar. E aí ele diz, Moisés, quem fez a boca do mudo ou do que fala? Não foi eu, o Senhor? Ele está dizendo, Moisés, você está no crédito porque você fala. Porque se eu quisesse chamar um mudo para libertar o meu povo, ele libertaria. Deus está dizendo, nenhuma das suas circunstâncias são impedimentos para fazer o que eu quero fazer. Moisés está falando para Deus o que não tem, e Deus não quer saber o que ele não tem. Por quê? Porque Deus já sabe o que ele tem e o que ele deixa de ter. Não é uma entrevista, é um chamamento. Não tem entrevista. Vai e pronto e acabou. Vai e pronto e acabou. Quando ele chamou a Pedro, passou pela praia e disse, vem e segue-me. E o texto diz que deixando as redes, foi e seguiu. Horário de expediente, passou na mesa de Levi, o cobrador.
e disse para ele: vem. Imediatamente o texto vai dizer que ele largou a mesa no meio do expediente e foi andar com Jesus. Passou pela rua onde Zaqueu morava, olhou para cima da figueira brava e disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Perguntou se ele podia receber? Perguntou se tinha um cafezinho? Perguntou se tinha condições de receber ele lá? Não, ele disse: vem, porque hoje eu quero entrar na tua casa. E entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? Quando o Senhor chamou Abraão, antes de perguntar se ele cresce, ele olhou, a voz dele se manifestou a Abraão, e ele disse: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra em que eu te mostrar. Perguntou se ele podia? Não. O Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer a mesma coisa. Ei, eu fiz uma promessa a você, eu sei o que eu prometi a você. Eu sou Deus Todo-Poderoso, e não me interessa o que você não tem, o que você não é, o que você não faz, o que você não pode. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Apenas me obedeça. Com todo respeito, com todo carinho que você merece. Não é porque você está se relacionando com Deus que significa que Deus quer a tua opinião. Com todo respeito e com todo carinho que você merece. Deus não te chamou para te pedir tua opinião. Deus te chamou porque Ele quer a tua obediência. Guarda o que você acha para o Facebook. Guarda o que você pensa a respeito disso para a oração no secreto. Guarda o que você quer dizer sobre isso no Twitter. Deus está dizendo: ei, não quero a sua opinião, eu quero a sua obediência. Foi isso que ele teve de Abraão. Se relacionou com Abraão. Sara não dava luz a filhos. Mas o texto diz que o Senhor visitou a Sara. Veja como a casa de Abraão não parece ser a casa escolhida para viver o cumprimento da promessa. Por quê? Porque a promessa de Deus para Abraão está relacionada à multiplicação, à fecundidade, a exército. Mas o texto diz que Sara não gera. Mas o Senhor visitou a Sara. Depois que ele crê com todas as suas forças, depois que ele obedece, demonstrando toda a sua fé, o texto diz que o Senhor visitou a Sara. Oh, aleluia! Depois que ele crê com todas as suas forças, e depois que ele obedece para demonstrar que ele crê, o Senhor visitou a Sara. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que vão se desenrolar com uma visita. Oh, aleluia! Você não precisa de muitas manifestações, você só precisa de uma visita da parte de Deus. Tem coisas que Deus te prometeu há anos e você diz: o tempo está passando. E agora como é que vai ser? O Senhor está dizendo: eu resolvo esse problema com uma visita. Tem gente aqui que está procurando a inspiração de um livro para escrever. E você diz: Senhor, mas já tem tanto tempo e eu não consigo. O Senhor está dizendo: com uma visita eu coloco esse livro na tua cabeça. Com uma visita eu coloco esse projeto no teu coração. Com uma visita eu desemborco o teu vaso. Com uma visita eu levanto o teu ministério. E você diz: irmã Camila, mas será que uma visita é o suficiente? Oh meu Deus, pergunta para o paralítico do tanque de Betesda se uma visita é suficiente. Pergunta para os noivos das bodas de Caná da Galileia se uma visita é o suficiente. Pergunta para o filho da viúva de Naim se uma visita é o suficiente. Pergunta para Jacó no dia que lutou com o anjo se uma visita foi o bastante. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: apenas creia e obedeça. E uma passada minha só é o suficiente para botar a tua casa no lugar. É o suficiente para trazer a solução de anos de problema que estão acontecendo na sua vida. Olhe para cá, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: você só precisa de uma visita. Você só precisa de uma visita. Oh, aleluia! E o Senhor visitou a Sara, e lhe abriu a madre. Sara gerou e concebeu a Isaque. Quem é Isaque? Filho da promessa. Segunda geração patriarcal. Em Isaque vai se cumprir. Diga comigo: cumpriu. Diga: cumpriu. Isaque não vai ouvir promessas. Isaque vai viver o cumprimento das promessas que Deus fez a seu pai. Isaque não é a geração que vem para ouvir. Isaque é a geração que vem para viver. Aleluia. É interessante o poder da visita de Deus. Sara não gerava,
e o Senhor visitou a Sara. O texto diz que Isaac vai conhecer a Rebeca. E Rebeca também não lhe dava filhos. Então o texto vai dizer, e o Senhor visitou a Rebeca. Parece que a casa de Abraão não é a casa da promessa. Por quê? Porque na casa dele, a palavra é de multiplicação, a palavra é de filhos, a palavra é de famílias. E os homens dessa casa só se envolvem com mulheres que não geram. Você está numa condição hoje aqui, que você se diz, mas não tem como isso ser para mim. Não tem como isso ser para minha casa. E o Senhor está dizendo, tudo que diz que não é para a sua casa, justamente é a prova de que eu escolhi a sua casa. A palavra do Senhor nos fala sobre esse critério de Deus. Diz que Ele escolhe justamente as coisas que não são, para confundirem aquelas que pensam que são. Aí o texto vai dizer que Isaac orou e o Senhor também visitou a Rebeca. Oh, terceira geração patriarcal de Abraão vai nascer Jacó. E Jacó vai se apaixonar por uma mulher cujo nome é Raquel. Dela vai vir o remidor das tribos de Israel, José. Mas o texto diz que Raquel não dava luz a filhos. Não parece estranho que a casa dele tenha sido escolhida para viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou? Mas o Senhor visitou, aleluia, a Raquel. Pega na mão desse crente e diga para ele, só uma visita. Não, você ficou sem graça. Aperta com vontade e diga, só uma visita. Só uma visita. Só uma visita. E vai ter gente na tua casa que disse que nunca ia ser crente, pegando o microfone para contar o testemunho e dizer, eu falei isso, mas o Senhor me visitou. Eu disse que não ia ser pastor, mas o Senhor me visitou. Eu disse que não ia terminar a faculdade, mas o Senhor me visitou. Vai ter gente nessa cidade para abrir a boca e contar o testemunho dizendo, o Senhor me visitou. Cumpriu a promessa na casa de Abraão. Em Isaac, ele foi começando a viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia dito. Quando Isaac tem aproximadamente 40 anos de idade, sua mãe já é morta, Abraão vai chamar o servo mais antigo da casa. Ele não quer perder o que Deus começou a fazer. Preste atenção. Ele não quer perder o que Deus começou a fazer. Promessas não demoram-se a se cumprir, porque Deus não tem poder para fazê-las. Na maioria das vezes, o tempo do cumprimento da promessa é protelado por Deus ver que nós não temos condições de dar manutenção àquilo que Ele quer nos entregar. Promessas estão seguras quando são promessas, quando estão na mão de Deus. É quando elas se cumprem que temos riscos de perder tudo aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque elas saem da alçada de Deus e vão para a nossa mão. Quando o profeta Eliseu chegou para aquela mulher, em 2 Reis capítulo 4, disse para ela, tu conceberás, cabo de 1 ano, e darás à luz a um filho. Era segura que ela teria o filho, e ela teve ou não teve? Teve ou não teve? Mas aproximadamente aos 12 anos de idade, aquele menino vai morrer. Vai ser uma história muito bonita de superação, de ressurreição. Deus usa o profeta Eliseu para levantar o filho da sunamita. Mas veja, ela perdeu depois que se cumpriu. As promessas não se demoram a executarem-se na nossa vida, porque Deus não tem poder para cumpri-las todas de uma vez só. Elas demoram porque Deus muitas vezes não vê na gente a habilidade para gerar manutenção àquilo que Ele vai confiar em nossas mãos. Então qual é o receio de Abraão agora? Eu não quero perder o que Deus começou a fazer. Oh, aleluia. Deus está dizendo isso para alguém hoje aqui. Eu não quero que você perca o que eu comecei a fazer, diz o Senhor.
Eu não quero que você chegue aonde você chegou agora, para você retroagir em todos os degraus. Eu não quero que depois do casamento você viva um escândalo. Eu não quero que depois de ter um filho, ele ande afastado dos caminhos do Senhor. Eu não quero que você seja honrado nessa cidade para depois ser envergonhado nela. O Senhor trouxe alguém aqui para dizer: escute isso, porque eu não quero que você perca o que eu comecei a fazer. Oh, aleluia! Abraão, agora muito preocupado, vai pegar o servo mais antigo de sua casa e vai dizer a ele: olha, vai até a terra da minha parentela onde está o meu sangue e traga de lá uma esposa para meu filho Isaque. 40 anos e o moço não está casado. Aí ele pega esse servo mais antigo, ele diz assim: mas meu senhor, entendendo o tamanho da responsabilidade, ele diz: meu senhor, se eu não achar ali mulher para Isaque, ou se não quiser vir comigo, Abraão vai dizer: se não quiser vir com você, você não traz nenhuma. Abraão está colocando em cash a vida de Isaque. O que ele está dizendo é: ou ele vai casar com alguém que corresponda à altura da promessa que Deus tem com a nossa casa, ou ele não vai ficar com ninguém. Tem noção do que é isso? Ele está numa demonstração de fé, de obediência, de espera. Ele está dizendo: ou é quem Deus disse, ou é como Deus falou, ou não será de outro modo. Irmãos, nós precisamos aprender que ou é do jeito que Deus falou, ou não é Deus que está fazendo. Quando o Senhor visitou a Sara, Gênesis 21, o texto vai dizer assim: e o Senhor fez a Sara conforme havia dito que faria. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se não acontecer do jeito que eu falei, não fui eu quem fiz. As pessoas estão pegando aquilo que Deus fala para fazer como elas querem e depois dizer que foi Deus que falou. Influência da serpente no Éden, a mesma coisa. Olha o que ela chegou para Eva e ela disse: não foi assim que Deus disse? E a serpente reproduziu com exatidão aquilo que Deus havia falado. Você não vai ver a serpente transgredindo a palavra de Deus. Satanás vai falar exatamente o que Deus falou. Ele começa o diálogo com Eva dizendo: não foi assim que Deus disse? De todo fruto da árvore que está no jardim podereis comer, mas da árvore que está no meio do jardim dela não podereis comer, porque no dia em que dela comerdes morrereis e sereis como a Deus. Exatamente como Deus disse, ele só não falou a parte de ser como ele. Aí ela induziu, comeu. Agora veja, como o pecado entrou no mundo, como Eva caiu diante de Deus e levou seu marido à mesma queda, usando o que Deus falou para fazer como ela queria. As pessoas têm essa mania. Se Deus disse que vai casar, olha, você vai casar. Aí daqui a pouco destrói 2, 3 famílias. E casa com um marido que não era seu. Aí, mãe, eu casei porque Deus disse que ia casar. Eu duvido que Deus falou que ia destruir uma família para te dar casamento. Não, mas Deus disse que eu ia casar. E aí atropela todo o restante. Depois ainda diz que está vivendo aquilo ali porque Deus falou que ia viver. Não. Quando Deus te fizer uma promessa, ela deve se cumprir do jeito que Deus falou. Ele disse: olha, se não for da minha casa, você não traz nenhuma. Por quê? Porque ele já tem experiência com o que acontece quando você alinha dentro da promessa alguém a quem Deus não fez a promessa. Foi um rebuliço na casa de Abraão quando ele aceitou a ideia de Sara de deitar-se com Agar. Ele não quer que a mesma coisa se aconteça com Isaque. Então ele diz: traz uma mulher da minha casa, traz uma mulher da casa dos meus pais. Aí o servo diz: então tá bom. Vai o servo, caminho de viagem com 10 camelos, chega junto à fonte que dava para a antiga parentela de Abraão. Fica ele na entrada da fonte da cidade e ele vai fazer uma oração. Quando a sua casa tiver promessa, as suas decisões precisam ser respaldadas na oração. Crente não decide nada sem orar, não casa sem orar, não namora sem orar, não compra sem orar, não vende sem orar. Aí, irmã Camila, mas isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Metade das suas lágrimas serão poupadas quando você aprender a tomar decisões em cima de oração. A Bíblia diz que aquele homem chega ali e ele vai fazer uma oração. Complete para mim. Ele vai fazer uma.
Ele vai fazer uma oração de dependência. Ele vai dizer: Senhor Deus de meu senhor Abraão, eu estou aqui na fonte, aonde as moças dessa cidade vêm tirar água para beber. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou aqui aonde o Senhor queria que eu estivesse. Eu estou aqui aonde meu senhor Abraão me mandou vir estar. Não adianta você fazer a oração certa no lugar errado. Não adianta você falar com Deus no lugar errado. Primeiro obediência, depois exercício da sua fé. Porque a maior comprovação de que você tem fé é quando você obedece, mesmo quando você não está vendo. A este servo vai fazer a oração certa no lugar certo. Por que tem vida desordenada e bagunçada, mesmo tendo promessa de Deus? Porque você quer fazer orações certas no lugar errado. Ele não, ele vai fazer a oração certa no lugar certo. Ele começa a oração dizendo: Deus, eu estou aqui aonde o meu Senhor me mandou estar. E ele ora. E as moças dessa cidade saem para tirar água para beber, porque é um costume. Faze, pois, que a moça a quem eu pedir de beber água, e ela dê de beber água a mim, e também aos meus camelos, seja esta. Eu vou entender que ela é a mulher que o Senhor designou para o meu Senhor. E o texto diz: não tendo ele acabado de orar, chegava Rebeca. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando a oração certa é feita no lugar certo, oh, aleluia, há uma sincronia do céu e da terra. Oh, eu quero profetizar que Deus vai te dar regiões geográficas neste ano. Eu quero declarar uma palavra de fé. Eu quero declarar que o Senhor vai te colocar no lugar certo e vai colocar na tua boca a palavra certa. E nessa hora vai se cumprir o que o teu coração deseja e o que você espera. Peça ao Senhor aí agora, enquanto eu estou pregando: Deus, me ajuda a entrar no lugar certo. Me ajuda a orar do jeito certo. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, se você pedir do jeito certo, se você pedir no lugar certo, oh, Ele vai conceder. Não tendo ele acabado de orar, saía Rebeca. Na verdade, isso significa que chegava Rebeca. A fonte fica do lado de fora da cidade. Não tendo ele acabado de orar, chega Rebeca. Oh, Rebeca ouviu a oração, gente? Rebeca ouviu a oração? Não ouviu a oração. A oração dele foi feita com Deus, no secreto. Mas ela é a pessoa perfeita que Deus escolheu para responder a oração. Por que foi Rebeca? Foi Rebeca porque ele fez uma oração que Rebeca tinha o comportamento para atender aquela oração. Rebeca casasse com Isaac, na segunda geração patriarcal de Abraão, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque ela não vai ouvir as promessas, ela vai viver promessas que ela não era nem nascida quando foram feitas. Rebeca estava quando o Senhor apareceu a Abraão do lado de fora da sua tenda? Não. Rebeca não tinha acesso a todas essas informações. Eu estou falando de promessas que você não ouviu. Eu estou falando que Deus vai fazer coisas que você espera e vai te surpreender com coisas que você não imaginava, porque são coisas que antecedem a sua existência. Coisas que antecedem o seu encontro com Deus. Deus tem para cumprir nessa igreja coisas que vêm antes da sua conversão dentro dessa igreja. Coisas que você vai receber só por estar ligado no mesmo corpo de Cristo nesse lugar. Rebeca não vai ouvir, mas vai viver. E Abraão entende isso, por isso ele quer alguém da casa. Rebeca vai se tornar uma herdeira, dona de um patrimônio tanto físico quanto espiritual incomensurável. Quem é ela? Ela é alguém que não vai vir para ouvir. Ela é alguém que vai vir para viver. Eu estou profetizando. Está chegando
tempo, oh aleluia, de você viver coisas que nem mesmo ouviu, orações que foram feitas neste lugar e você nem estava nesse dia, sementes que foram regadas por lágrimas de pessoas que nem eram da sua família, e o Senhor está... E o Senhor está dizendo: ei, você é a geração que vem para viver o cumprimento. O que é que o autor da carta aos Hebreus vai falar sobre isso? Ele vai falar sobre homens dos quais o mundo não era digno, gente que morreu acreditando na promessa, para que eu e você pudéssemos viver a promessa. Está entendendo o que é que Deus está falando? Jesus nos reuniu hoje aqui para te dizer: te prepara, porque você vai viver o cumprimento de coisas que você não ouviu, porque é chegada a hora de cumprir. Oh, aleluia! Aleluia! Você tem direito pela graça, mas tem favor imerecido, mas tem. Tua casa tem direito. Você está no tempo de Rebeca. Você está no tempo que Deus escolheu. Você é a pessoa que Deus escolheu para mostrar o que Deus é capaz de fazer. Deus não quer apenas falar. Deus quer que você viva as coisas que um dia você ouviu falar. Rebeca está pronta para isso. Mesmo não tendo ouvido nada, ela está pronta para viver tudo. Por quê? Porque ela é uma moça preocupada com a demanda do agora. Olha o que o texto diz. Antes de terminar de orar, ela chega. Prontamente ela dá água. E apressadamente ela pega mais água. Presta atenção, olha o comportamento de Rebeca. Antes dele acabar, ela chega. Prontamente ela pega água. E apressadamente ela pega mais água. Diga antes. Pronta e disposta. Porque se falar apressada, você pode ligar a ansiedade. E o que o texto está querendo dizer é que ela tinha disposição de pegar mais do que era solicitado. Antes, pronta e disposta. Porque Rebeca vai ser escolhida para herdar, para viver e para gozar de coisas que ela nem estava quando foram ditas. Porque ela é uma moça preparada para o agora. Para quem são o cumprimento das promessas de Deus? Para gente que não está preocupado com o amanhã, nem amarrado com o ontem. Para gente que está disposto a viver o agora. O Senhor te trouxe aqui para te dizer isso. E se eu te disser que você não é a geração do ontem, e também não tem que ficar se preocupando em ser apenas a geração do amanhã, mas Deus procura pessoas que estejam dispostas a viverem o agora. Diga comigo, agora. Rebeca é uma mulher disposta a viver o agora. Todas as pessoas que têm promessa aqui precisam acessar uma memória do seu passado. Se eu pedisse aí para você agora, me diga aqui uma promessa que Deus lhe fez, você iria ter que acessar uma lembrança do seu passado. Completa para mim, igreja, uma lembrança do seu? Uma lembrança do seu? Só que não tem problema nenhum acessar as memórias do passado para lembrar-se das promessas, porque tudo que Deus te prometeu, ou tudo que Deus te disse que ia fazer no passado, falava acerca de algo que estava para acontecer no futuro. E você diz, irmã Camila, eu tenho promessas, e acredito no Deus de promessas. Por que essas coisas ainda não se cumpriram? Porque você é o presente. Quem é o presente? O presente é quem interpela o passado no futuro. Passado aonde Deus disse, futuro aonde você espera Deus fazer, presente você. E você fica no meio apartando as duas coisas. Por quê? Porque você vive acreditando que Deus vai fazer, você nunca acredita que Deus está fazendo. Você se senta no sofazinho da depressão e fica esperando, eu creio, Deus vai fazer. Eu creio, Deus falou. Só que a sua vida já virou um ciclo de frustração há um tempão. Você tem potência, você tem promessa, você tem grandeza de Deus na vida, mas as coisas não acontecem na sua vida. Teu ministério está estagnado, tua vida emocional está estagnada, tua vida
pessoal está estagnado e você diz: irmã Camila, o problema não é falta de fé. Não, você tem fé, mas a sua fé vive alojada nos lugares errados. Ou você coloca a fé no passado, dizendo que lembra do que Deus falou, ou você coloca a sua fé no futuro, esperando o que Deus vai fazer. E Deus está dizendo: rapaz, você tem fé para crer no passado, tem fé para crer no futuro, por que você não usa essa fé para crer no agora? Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me lembro do que eu considero um exemplo perfeito disso, que é o exemplo de Marta, uma mulher de fé, mas uma mulher que está alojando a sua fé no lugar errado. Quando Lázaro, seu irmão, havia morrido, Jesus chega 4 dias depois na aldeia de Betânia. Marta encontra Lázaro ali e diz para ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, se o Senhor estivesse, o que ela queria? Ela queria que Jesus estivesse antes. Tem muita gente como Marta: ah, se eu tivesse casado com fulano antes, ah, se eu tivesse estudado antes, ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Só que Jesus está aqui agora e Marta só pensa no antes, no passado. Entenda, nada do que Jesus não fez antes impede ele do que ele está para fazer agora. E é isso que ele vai olhar para Marta e vai dizer. Ele vira para Marta e tenta resgatar a fé dela do passado. Ele tira a fé dela do passado e traz a fé dela para o presente e diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta tem tanta fé que ela acredita no passado. Ó, se o Senhor estivesse. Ele diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela tem tanta fé que acredita no futuro, porque ela diz assim: eu sei, aqui no grego é eu creio. Ela está dizendo: eu creio naquele grande dia. O que ela fez? Tirou a fé do passado e jogou a fé no... Aí Jesus olha e diz: Marta, eu sou. Eu sou é conjugação de passado? Eu sou é conjugação de futuro? Ele é o único que pode conjugar o que ele quiser no passado, presente e futuro. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer isso. Ele poderia ter dito: Marta, eu fui a ressurreição. Quando a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado para ser entregue antes da fundação do mundo, ele poderia ter dito: Marta, eu fui a ressurreição. Por quê? Porque eu já estou pronto para ela antes do mundo ser mundo. Poderia ter conjugado. Ele poderia ter conjugado no futuro. Ele poderia ter dito: Marta, eu serei a ressurreição e a vida, porque a evidência da ressurreição só se daria no futuro, depois do Calvário. Mas mesmo tendo poder para conjugar no passado, para conjugar no futuro, ele vai respeitar a limitação de Marta. E ele não vai dizer para ela: eu fui. Ele não vai dizer: eu serei. E ele vai dizer: eu sou. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O que é que ele está dizendo? Marta, sai do passado. Marta, para de andar ansiosa com o futuro. Marta, acredite no agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Se credes. Mas ela disse: eu creio. Ela disse: eu creio naquele grande dia. Ele diz: se credes. Mas ela disse: eu creio. Ele não está falando de fé no ontem. Ele não está falando de fé no amanhã. Ele está dizendo: se credes agora. Se credes hoje, verás a glória de Deus. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga para ela ou para ele: agora. Não sacode ele aí ou ele, diga: agora. Dá uma inquietada nela aí, diga: agora. Creia agora, cante agora, pegue água agora, profetize agora, adore agora, celebre agora, entregue agora, renuncie agora, se converta agora, viva seu ministério agora. Agora. Quem é Rebeca? Tipologia de quem está pronta para viver o hoje. São essas pessoas que Deus está procurando para viver o cumprimento da casa da promessa. Que gente é essa? Gente que não espera acontecer para ser. Gente que não fica preso no que foi. Antes de orar ela chega, prontamente ela dá, e com disposição ou apressadamente ela pega mais. Rebeca é uma mulher pronta para o agora. Qual é o comportamento dela? O comportamento de alguém atualizada. Agora. Chega ela com o cântaro vazio sobre o ombro. O cântaro dela está? O cântaro dela está? Não importa como eu estou.
quando eu sei que sou pronta para as demandas do dia a dia. Chega ela com o cântaro vazio, desce a fonte, pega a água, sobe a fonte, e quando ele vê que ela pegou água, ele pede. Quando ele vê que ela pegou água, ele já tinha planejado de pedir água, ó. Esse foi o segredo dele com Deus. A moça que chegar aqui e que eu pedir de beber água e que der a mim, vou entender que é ela. A mim e a meus camelos. É o mesmo paralelo de João 4. Uma mulher chegando na fonte, um homem já estava antes dela, de cântaro vazio, e vai pedir. Só que tem uma diferença. Jesus, com a samaritana, pede de beber água a ela quando o cântaro vem chegando vazio. E pede de beber água a ela antes dela encher. Por quê? Porque Jesus quer que a expectativa da busca dela seja por Ele. O que Ele está querendo dizer é o seguinte: já vem chegando sabendo que você vai buscar é por mim. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o servo de Abraão em Gênesis 24, já faz outra coisa. Ele espera ela encher, para poder pedir o que é dela para ele. Tem duas coisas interessantes no texto. Lá em João 4, é muito interessante, porque fala de água do começo ao fim. No final ninguém bebe água e todo mundo sai saciado. Ela vem para pegar água. Chega lá, Jesus diz que é água, que quer água. Ela não quer pegar. Ele dá uma água que ela não tinha. Ela bebe da água e no final o cântaro fica lá. Falou de água o começo, o meio e o fim. E no final ninguém tomou e está todo mundo jorrando água. Por quê? Porque Jesus, ao pedir de beber a ela, sabendo que o cântaro dela estava vazio, está notificando que Ele quer que ela busque para Ele. A motivação da sua busca deve ser para Ele. O que Ele está dizendo? Busque para mim, pegue para mim, já desça a fonte sabendo que você vai pegar para mim. Agora, o servo de Abraão, aqui no texto onde nós lemos, ele é mais sagaz. Ele espera ela pegar para ela. Quando ela pega para ela pensando que é para ela, ele pede para ele. A quem Deus tem prazer em fazer cumprir uma promessa? A quem Deus tem prazer de realizar coisas que ainda não foram nem ouvidas? Pessoas que usam para o próximo a mesma motivação que usariam para si mesmas. Ele pede de beber água depois que ela pega, pensando que está pegando para ela. Irmãos, fala a verdade. Usamos sempre para o próximo a mesma motivação que usamos para nós? O Jesus que está em João 4 é o mesmo Deus que está em Gênesis. E sabe o que Ele está dizendo? Eu vou deixar você pegar o que você quer para você e depois eu vou pedir para mim. Porque eu quero ver o quanto você está disposto a imprimir na sua busca quando ela não é para você, quando ela é para o próximo. Na maioria das vezes não usamos para as pessoas a mesma motivação que usamos para nós. Deus me livre e guarde. Mas se o seu filho sofre um problema na madrugada, dependendo do nível de emergência, você sai de casa com a roupa que você tiver, sim ou não? Sim ou não? Mas quando é o da vizinha, você diz: espera que eu vou trocar de roupa. Não empregamos para o outro a mesma motivação de busca que empregamos para nós. Quem é esse servo? O Espírito Santo. Ele está aferindo a nossa motivação em buscar pelos outros. Ele quer saber se é a mesma que buscamos por nós. Não fique pensando você que ele não passa em revista a ação social da igreja e vê que você adora botar só sal, 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 sal e fubá, sal e fubá, sal e fubá. Não bota um alho, não bota um arroz, não bota um feijão. O Senhor está dizendo: ei, eu estou procurando alguém para viver o cumprimento de algo. Eu estou procurando alguém para ser chamada mãe das nações. Eu estou procurando alguém para ser referência nessa cidade. Eu estou procurando alguém para proclamar o meu nome em séries. Mas não fique você pensando que eu vou chamar alguém que para si tem uma motivação e para o outro tem outra motivação. Quando ela pega a água e enche o seu cântaro, ele diz: dá-me de beber, me dá um pouco da tua água.
Quais são as pessoas que Deus está colhendo para viver aquilo que Ele tem para fazer em nosso meio neste ano? Gente que entende que aquilo que busca para si atende mais do que si mesmo. A água era de quem? De Rebeca ou dele? Vamos lá, gente, a água era de quem? De Rebeca ou dele? Ela pegou para ela ou pegou para ele? Pegou para ela ou pegou para ele? Agora veja como o que ela pegou para ela serviu para... Entenda isso. A nossa busca, quando Rebeca está chegando naquela fonte de cântaro vazio, ela está mostrando para a gente a sua necessidade. Gente, a gente vem para cá porque tem necessidade. As pessoas querem ostentar tudo hoje. Elas querem ostentar até a unção. Elas querem ostentar até o poder. Mas na verdade a igreja não é um lugar para a gente ostentar o que a gente tem. A gente vem aqui porque reconhece o que nos falta. Viemos aqui motivados por uma necessidade. Viemos aqui motivados por uma necessidade, um vazio, uma busca. Rebeca vai chegar naquele lugar com o cântaro vazio. Completa para mim. Ela vai chegar naquele lugar com o cântaro. E não é vergonha chegar na fonte com o cântaro vazio. Vergonha é não subir cheio. Não tem problema chegar vazio. Ela chega vazia, mostrando a sua necessidade. Isso aqui é profético. Baixa na fonte, desce, sobe com água. E ela pensa, peguei para mim, ele pede para ele, e ela pega o que é dela e dá para ele. A nossa busca abençoa mais quem? As nossas orações alcançam mais quem? A nossa vida devocional tem abençoado mais quem? O nosso louvor abençoa quem? A nossa ministração abençoa quem? De que me adianta usar todo o tempo que essa igreja me deu para fazer uso e ostentar conhecimento teológico, se no final ninguém beber daquilo que eu busquei? De que adianta? Às vezes a gente percebe que alguém buscou para si, mas a gente não consegue beber do que buscou para si. É alguém que faz aula de canto, é alguém que sabe cantar como ninguém, é alguém que sabe andar em todas as notas musicais, mas quando tem oportunidade a gente olha e diz, olha, tá cheio, tá, olha, busca, mas quando você bebeu do louvor que alguém cantou, quando você bebeu da ministração que alguém pregou, de que adianta andar cheio se não tiver disposição para pegar daquilo que é meu e compartilhar com o outro? De que adianta ter um vaso cheio e saber que os meus irmãos estão com sede do meu lado? Deus te trouxe aqui para te dizer, vai entrar no cumprimento da promessa. Quem usa aquilo que é seu para saciar a sede do seu vizinho, o cântaro de Rebeca, aquilo que ela pegou para ela, atendeu a sede dele. Não venha me ostentar o que você tem, se do seu lado eu sinto sede. Vem pra cá, fala de grego, fala de hebraico, fala de aramaico, e no final ninguém recebe nada. Vem pra cá, canta sol, canta em fá sustenido, isso, aquilo, e no final ninguém tem nada. O Senhor está dizendo, a sua busca tem saciado, mas quem? Você não foi chamada para ser uma represa, você foi chamada para ser um canal. Você foi chamado para ser um canal. A sua igreja precisa ser um vaso que derrama água. O seu ministério precisa ser um vaso que derrama água. O seu louvor precisa ser um vaso que derrama água. As suas orações precisam derramar água. Quantas pessoas estão bebendo do que você busca? Quantas pessoas estão sendo saciadas do que você tem? Aquilo que você tem está saciando, mas quem, pelo amor de Deus? Que orações são essas? Que orações são essas que só abençoam a nossa própria vida? Que ministrações são essas que só demonstram o quanto eu sei? Que louvores são esses que não derramam nem um pouco de água nos olhos dos nossos irmãos? Quem é Rebeca? Alguém que entende que o que ela buscou para si atende o outro. Não deixe sua família passar sede do seu lado. Não volte para casa cheio para dizer que é crente. Volte para casa cheio para que quem ficou em casa tenha um motivo para descer. Ei, camancho rebaracivia.
Tem gente que não desce a fonte com a gente, mas fica olhando quando a gente sobe, para saber se vale a pena descer. Volte para o seu trabalho, volte para a sua casa, volte para a sua diária, para o que você faz no seu dia, e dê às pessoas um motivo para descerem. Faça as pessoas olharem no meio de tanta tristeza, no meio de tanta depressão, de tanta coisa ruim, elas olharem e disserem: rapaz, como é que você chega na segunda-feira motivado desse jeito? Como é que você vem para casa depois de um culto desse e volta com tanta alegria, mesmo sabendo que tem conta para pagar, que teve coisa que virou? Vai ter gente olhando para você e dizendo: me leva lá porque eu também quero beber dessa água. Está entendendo o que é que Deus está falando? Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai gritar para o irmão que está do seu lado. Você vai dizer para ele ou para ela: derrama, vamos lá? 1, 2, 3, diga. 1, 2, 3, diga. Derrama do teu glória, derrama do teu aleluia, derrama da água de Deus sobre a vida, sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Deixa fluir. Rebeca é alguém que deixa fluir. Dá de beber a ele. Oh, dá de beber a ele. Quando ele termina de beber, ela diz: vou pegar mais. Quem sabe aonde é a fonte, nunca se conforma em encher só uma vez. A Bíblia diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E é verdade ou não é? Quando você perceber que aquilo que você buscou para você atendeu mais gente do que você imaginava, você vai ter prazer de buscar mais. Ela desce, vai pegar mais água. Desce Rebeca e pega mais. O cântaro de Rebeca só cabe aproximadamente 15 litros de água. E ela decide pegar mais água para os camelos. Só que a gente tem que fazer a conta. A Bíblia diz que os camelos que estavam com ele eram 10, chegando de viagem. Cada camelo só se sente saciado até 100 litros de água. Então, se são 10 camelos a 100 litros de água cada um, eu estou falando de quantos litros de água? 1000 litros de água. E tudo que ela tem é um cântaro de 15 litros de água. E ela diz: eu vou pegar mais até que todos bebam. Porque Rebeca não aceita que ninguém fique com sede do lado dela, mesmo que seja camelo. Como é que você pode se conformar com as pessoas ficarem com sede estando do seu lado? Não se conforme. Ela diz: eu vou pegar mais água. Ele termina de beber, ela desce a fonte e pega mais água. Se eu não me engano, ela tem que subir e descer aproximadamente ou 48 ou 68 vezes, até que dê uma quantidade de aproximadamente 1000 litros de água. O bebedouro está ali. E ela vai descer, vai pegar água e vai jogar no bebedouro. Vai descer, vai pegar água e vai jogar no bebedouro. Agora veja aqui. Você fica esperando amanhã. Você fica esperando. Aí eu vou ver se chega mais alguém com um cântaro de 15. Eu vou ver se chega alguém para eu mandar um recado para a pessoa trazer para mim um cântaro de 50. Não. O Senhor está dizendo: eu estou procurando alguém que não espera. Eu estou procurando alguém que vai fazer com o que tem. É um cântaro de 15 que você tem? Pois é esse cântaro de 15 que vai ser o suficiente. Oh, use exatamente o que você tem, porque Deus te chamou com o que Ele te deu. Mas Camila, eu quero ser pregador, mas eu só conheço com profundidade Salmo 23. Então se torne o melhor especialista do Salmo 23 e vá pregando o Salmo 23. Mas Camila, eu só sei orar. Ótimo. Então é sinal que você ora bastante. Use o que você tem. Com um cântaro de 15, ela vai alimentar o homem e vai saciar a água de todos os camelos. Mas ela não fica esperando ter para fazer, ela usa o cântaro que ela tem. Aí ela desce e coloca no bebedouro. O que é bebedouro? Um recipiente que fica na fonte, justamente um coxo, para saciar os animais. Eles não vão beber só depois que ela chegar a quase 1000 litros. Não. Eles vão beber à medida que ela colocar água no bebedouro. Ou você acha que ela está pegando água no bebedouro e tem um camelo líder olhando para os outros e dizendo: espera aí, calma aí, quando der 1000 a gente avança. Não. No primeira virada de 15, meu irmão, os camelos já vão para cima do bebedouro porque eles estão sedentos. Vão eles ali para beber água. O Senhor está dizendo: se você soubesse que o que você tem é o bastante, se você entendesse
que você não precisa terminar, você só precisa ter coragem de começar. Você fica aí fazendo promessas para Deus no ano de 2018. Dizendo, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou entregar quentinha para os mendigos. Eu queria fazer 100 quentinhas. E aí você nunca faz, sabe por quê? Você está esperando ter 100. O Senhor está dizendo, quanto que você ganha? Tanto? Isso dá para fazer quantas quentinhas? Só 5? Então sai na rua e entrega 5. Escolhe 5 mendigos e entrega 5 quentinhas. O Senhor está dizendo, o seu cântaro tem o que eu preciso. O seu cântaro tem o suficiente. Você só precisa ter disposição para descer. Você só precisa descer. Irmã Camila, mas lá em casa eu sou o único crente. O Senhor está dizendo, é o suficiente se você for o único crente que desce. Não vai ter camelo com sede na sua casa. Não vai ter servo com sede na sua casa. Tem homens e mulheres sustentando bairros inteiros. Com um cântaro de 15, de 10, de 5. Para de esperar mais um cântaro chegar. Para de esperar Deus aumentar teu cântaro. Vai com esse de 15. E quando toda a tua casa servir ao Senhor, e alguém perguntar como foi, você vai dizer, foi com um cântaro de 15, porque era tudo que eu tinha. Foi com uma oração de uma vez por semana. Foi com uma campanha. Foi orando no banheiro do trabalho, na hora do almoço, quando eu tirava 5, 10 minutos no horário do almoço para orar. Está entendendo o que é que Deus está falando? Foi ensaiando o hino da harpa, foi cantando no playback, foi estudando 8 minutos por dia. O Senhor está dizendo, ei, você não precisa de um cântaro maior, você só precisa de disposição para descer mais vezes. Você não precisa de um cântaro maior. Colocou água no bebedouro. Todos beberam. Aí ele olhou e falou, quem é você? Aí ela disse, eu sou Rebeca. Ele diz, me leve na sua casa porque eu preciso falar com seu pai. Ele não perguntou o nome dela antes de ver o que ela fazia. Por quê? Porque o nosso nome será notado pelo que a gente faz. Permita que o seu comportamento gere nas pessoas o interesse de saber quem você é. Para que elas não alterem o comportamento delas com você, baseadas no seu nome. Levou ela para casa, eu fecho aqui. Quando chegou na casa, contou tudo para o pai dela. Falou, olha, eu sou servo de Abraão, eu fiz uma prova com Deus assim, assim. E desse jeito Deus me respondeu, e sua filha chegou, e sua filha fez assim, assim, assim. O pai dela, que não serve ao Deus de Abraão, vai olhar para o moço de Abraão e vai dizer, vejo que Deus está neste negócio. Eita! Quando a gente tiver disposição de usar a nossa motivação, quando a gente tiver a nossa disposição de usar o que Deus tem, quando a gente entender que Deus não está procurando gente que ouviu promessas apenas, quando a gente entender que Deus está procurando gente que está disposto a viver as promessas que Ele já fez, Ele vai fazer até com quem não serve o nosso Deus, olhar para a nossa história e dizer, Deus está neste negócio, Deus está neste ministério, Deus está na sua vida, Deus está na sua igreja. O pai dela olhou para o moço e disse, Deus está nesse negócio. E é o momento final, é para saber se ela vai viver o cumprimento ou não. Ele olha para ela e diz, Rebeca, Deus está nesse negócio. Aí o servo de Abraão diz assim, se Deus está nesse negócio, ela pode ir comigo? Aí ele diz assim, o pai dela, pergunta para ela. Labão, seu irmão, quando viu os camelos chegando, de 3 camelos ele arriou 3 baús. Colocou ouro, colar, joias, no pescoço da sua mãe e pendentes de ouro a seu irmão. Quando ele viu aqueles camelos todos, Labão é terrível. Ele disse, fica conosco mais 7 dias. Cada camelo tinha a carga de um baú. Se 3 arriou o que arriou, imagina se arreia os 10. Aí ele diz, fica com a gente mais 7 dias.
7 dias, espera aí. 7 dias não parece o comportamento de quem está preparado para viver o agora. 7 dias não combina com o comportamento de quem chega antes, de quem está pronto e de quem tem disposição. Mas Labão sugere, fica conosco mais 7 dias. Só que Rebeca tem uma referência. Qual? O pai dela acabou de dizer, Deus está nesse negócio. Gente, Rebeca conhecia o rosto de Isaac? Ela foi lá no Instagram para ver o perfil dele? Não, ela não conhece o rosto. Ela sabe se a terra é boa ou não? Ela sabe se Abraão é gentil ou não? Ela sabe se ele é bonito ou não? Ela não sabe nada. Ela vai sair de casa pautada em uma resposta. Qual? Deus está neste negócio. E ela não precisa saber se ele é bonito ou se ele é feio. Ela não precisa saber se a tenda é grande ou se é pequena. Ela não precisa saber se a sogra está viva ou se está morta. Ela só precisa disso, o quê? Saber se Deus está no negócio. Você está me entendendo? Deus chamou algumas pessoas aqui para a realização de algumas coisas, mas você fica querendo saber se vai dar certo ou não. Você fica querendo saber se o fulano vai aprovar ou não. Você fica querendo saber se vai ser feliz ou não. E o Senhor está dizendo, você só precisa saber se eu estou nesse negócio. E eu estou te dando sinais de que eu estou nesse negócio. Verso 58, o pai de Rebeca vai dizer, pergunta para ela, o servo de Abraão olha para ela e diz, Rebeca, você vai? E respondeu Rebeca e disse, 2 pontos, eu irei. Quando? Daqui a 7 dias? Não. Agora. Os camelos eram dela. Os baús e os pendentes de ouro eram todos para ela. A herdeira de toda a fortuna de Abraão era do marido que ela ia casar. O pai de Rebeca não era profeta, a mãe de Rebeca não era profetisa, mas no dia que ela saiu de casa, a família estendeu a mão para ela e disse, vai e sejas tu bendita sobre a terra. Os teus filhos sejam como um exército à porta dos teus adversários, de maneira que nenhum dos teus inimigos intentem contra vocês. Saiu debaixo da bênção porque Deus estava naquele. Deus escolheu Rebeca porque Rebeca entendeu que ela tinha o comportamento de alguém que estava pronta para viver o agora. Deus não queria alguém para ouvir. Deus queria alguém para viver. Tirou a fé do passado, tirou a fé do futuro e trouxe a fé para o e disse irei, e foi. Parece cena de filme. Quando ela vem chegando em cima do camelo, ele vem por sobre a campina, assentado num cavalo. Ela olha para o servo e diz, quem é aquele homem? Ele diz, é meu senhor. Ela bota o véu, ele desce do cavalo, pega ela pela mão, coisa mais linda do mundo. Coisa de filme. Só que é vida real, diga glória a Deus. O Senhor trouxe alguém aqui para dizer, você tem dado muitas desculpas. Eu só queria que você entendesse que se eu estou nesse negócio, você não tem que dizer amanhã, depois, você só tem que dizer, irei. Você só tem que dizer, vamos lá, você só tem que dizer. Mas você fica aí achando que o Deus de Abraão quer fazer uma entrevista com você. Você fica aí achando que o Deus de Abraão não sabe quem você é. Você fica aí falando com Deus, dizendo, eu sou fraca, eu sou pequeno, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro. E o Deus de Abraão está aqui dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tem gente aqui que ama ao Senhor, gente aqui que anda nos seus caminhos. Gente aqui que porque ama, teme ao Senhor. E está aqui nessa noite e diz até assim, eu estou desviado da casa de Deus. Não. Você está afastado dos caminhos do Senhor e vem aqui porque morre de saudade. Desviado não frequenta culto. Desviado é Alexandre Latroeiro, opositor do caminho. Desprega do que pregou, descrê do que creu e não teme mais quem temia. Você diz que é desviado, hoje é que dia? Quinta-feira? Ou você diz que é desviado, plena quinta-feira você está na casa de Deus. Diz que é desviado, fecha o olho quando a gente ora. Diz que é desviado, se arrepia quando a gente canta. Até crente quer pegar a bolsa e ir embora. E o desviado está aqui até agora dizendo, Deus está falando comigo.
Quem é desviado, você é afastado, teme ao Senhor, morre de saudade. E por que não está vivendo o que Deus tem para você? Porque você vive esperando Deus fazer amanhã. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: tem uma obra contigo hoje. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo para resolver. Tem moças aqui, tem mulheres aqui que dizem: irmã Camila, servir Deus para mim é coisa séria. Depois que eu resolver isso ou aquilo, eu vou. Mas você nunca veio, não é porque não quer. É porque Jesus tem uma primícia e Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim a gente não conserta, sem mim a gente não desenrola os rolos. O Senhor está dizendo: vem do jeito que você está e deixa que eu tiro o que não puder ficar. Gente aqui vivendo a degradação da sua vida emocional, vivendo a degradação da sua vida espiritual. Gente que depende de remédios e todo tipo de medicamento para dormir. Não é porque faltam substâncias no cérebro, é porque está te faltando coisas no coração. Um vazio na sua alma, uma paz que o Rivotril não te dá, uma calma que o chazinho de erva cidreira não te dá. E você está hoje aqui porque tem saudade, e Deus está dizendo: ei! Ei! Eu ainda me lembro das promessas que te fiz. Eu sei o que disse para tua mãe antes dela morrer. Deus está falando comigo. Tem netos aqui de vó, que tudo que essa vó tinha era um cântaro de 15, mas ela te colocava na oração desse cântaro todo dia, e por fidelidade de Deus a ela, o Senhor está dizendo: é hoje. Nós estamos nas primícias dessa semana. Você diz: amanhã eu vou, domingo que vem, semana que vem. O ano rompeu e você não veio. E o Senhor está dizendo: não tem problema se o ano rompeu. Não é o ano que rompe, quem tem que começar a romper é você. Toda a igreja, fique de pé do seu lugar aí agora. Oh, aleluia. O ministério de louvor tem só o refrão de uma música? Só o refrão? Eu te conheço, não conheço, Vaso? Lá de Catalão, né? Forte. Tem mais gente aí de Catalão? Hã? Deus abençoe sua esposa. Ó, é hoje. Eu quero chamar ao altar de Deus 2 tipos de pessoas. Primeira, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Você fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro. Você podia seguir em qualquer religião. Mas quando a coisa aperta, você clama Jesus de Nazaré. Sabe o que me aborrece? Enquanto eu estou pregando, você fica olhando para o tamanho de minha saia e comprimento do meu cabelo. Só que eu não vim pregar dogma, religião. Eu vim falar de quem está acima do sistema. Se você vai servir aqui em outro lugar, isso é você com Deus. Agora, distante do Senhor, você não pode mais ficar. Tem gente hoje aqui que é filho da salvação. Você veio para visitar e o Senhor falou: não, eu é quem vou te visitar hoje. Se você estiver na galeria, você vai descer. Mãe Camila, mas é tão longe, será que vai dar tempo? Vai dar tempo. Você vai descer. Se você precisar da ajuda de alguém, você pede. Se não, você vem. Descola seu pé do chão e vem fazer uma aliança com Deus. Eu conto 1 e a igreja vai começar a orar agora. A igreja vai começar a orar agora. Quem é igreja, comece a orar agora. Eu conto 2. O Senhor está te chamando de volta. Você que precisa fazer uma aliança, confessar Jesus como seu Senhor hoje. Irmã Camila, mas eu não vou aí na frente não. Deus sabe. Sabe, mas não concorda.
Porque foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, ele não diz aquele que não crê, ele diz aquele que se envergonha do que crê, porque se está aqui é porque crê. Aleluia, aleluia. 2,5. Se você sabe que é você, vai descolando o teu pé do chão aí agora. 3, sai do seu lugar, é o primeiro convite. Você que precisa fazer uma aliança com Deus hoje, você que precisa voltar para a casa do Pai hoje, é agora. Diga: Ele não desiste. Ele não desiste de você. Oh, aleluia. É agora. A irmã Camila, amanhã. Depois. Não, é hoje. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Diga bem forte: Ele não desiste. Oh, aleluia. Você está aí no seu lugar agora e você está dizendo: eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? E o Senhor está dizendo: não vir tem mudado o quê? Mas vir pode mudar tudo. Vir pode mudar tudo. Ainda dá tempo para você. Toda a igreja, levante a mão em direção do altar de Deus. Você pode glorificar a Deus por essas vidas? Enquanto eles anotam rapidamente o nome, antes de eu entregar o pastor para orar, vai sair do lugar agora e vai ficar nas extremidades do púlpito, por favor. Nas extremidades do púlpito, no altar. Quem já serve ao Senhor, mas reconhece que está protelando. Gente, não é para todo mundo o convite. Não é para todo mundo. Irmã Camila, enquanto a irmã pregava, o Senhor falou comigo que a minha fé está no ontem, ou a minha fé só está no amanhã, e eu tenho deixado de viver o que Deus tem para mim agora. Enquanto a irmã pregava, eu reconheço. Eu não quero mais ficar no ontem e nem preocupada com o amanhã. Eu quero me desprender. Se tem cadeias na minha vida que me prendem no ontem ou no amanhã, eu quero que elas caiam por terra, porque eu quero estar pronto para viver agora, hoje. Se você, essa pessoa, sai do seu lugar e vai para a extremidade do púlpito agora, que eu quero orar com você. Bem rápido, gente, bem rápido. Quem sabe que vem. Não precisa de apelo para isso. Na extremidade do púlpito, por favor, na extremidade do púlpito. Isso. Venha e coloque diante de Deus. Diante de Deus, a sua vida. Isso. Levante a sua mão em direção ao altar de Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós te louvamos por essa noite abençoada. Te agradecemos pelas portas dessa igreja aberta e por tanta liberdade na ministração da tua palavra. Muito obrigada por essa noite. Agora, Deus, como igreja, nós estendemos as nossas mãos em direção a esses teus servos que estão aqui no teu altar. Senhor, esses que contigo hoje fazem um concerto, esses que contigo hoje fazem uma aliança, escreve o nome deles no livro da vida, debaixo da autoridade sacerdotal do teu servo nesta casa, do pastor Valdeci, de todo o ministério, corpo de obreiros dessa igreja. Nós ligamos aqui na terra e te pedimos: liga no céu, torna a dar àqueles que estão voltando hoje a alegria da salvação, vai lhes dando da paz que excede todo entendimento, vai jogando por terra todo julgo, perdoa-lhes os seus pecados, dá a eles a alegria de sair daqui nesta noite com a paz e a certeza, sabendo que seu nome está escrito no livro da vida. Oh Deus amado, como igreja nós abençoamos agora esses irmãos que estão na extremidade, apegados à ponta do altar, como quem pede socorro, como quem pede ajuda, quem entrou aqui nesta noite com alguma área da vida retida, gente que está diante de ti fazendo um voto, uma aliança, um concerto, te pedindo novidade de vida para esse ano. Quebra todo ciclo de frustração, quebra, Senhor, toda a cadeia de repetição, toda rotina, todo hábito que não vem da parte do Senhor. Permita essas pessoas viverem novidade de vida. Deus amado,
é invocando o teu nome, que é sobre todo nome, que nós te pedimos isso nessa noite. Alcança essas pessoas para que elas se desapeguem do ontem, para que elas não fiquem somente no amanhã, mas para que elas estejam prontas para viver o agora. O que o Senhor tem para elas ainda esta noite, o que o Senhor tem para elas ainda este dia. Como igreja nós estendemos as nossas mãos, pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo e te agradecemos na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem concorda, diga. Dê o melhor aplauso que você puder ao Senhor, o melhor aplauso que você puder ao Senhor. Oh, aleluia. Preste atenção, preste atenção. Você vai virar na pessoa que está ao seu lado, vai dar um abraço nela e vai dizer para ela: é agora. Quem entendeu, diga amém. Eu conto 1, vira de frente para ela. 2, não toca nela ainda. 3, abraça ela com fé e agora diga: é agora. O que Deus tem para você é agora. É agora, é agora. Deus te abençoe em nome de Jesus.